Espartanos, bom dia pessoal. Hoje a gente vai falar de liberdade de expressão e mudanças. Deixa eu falar, filha da... Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira para vocês aí, guerreiros. E hoje a gente vai falar de mudanças na vida. Aqui vocês estão vendo aqui que eu já mudei meu cenário aqui. A gente está tentando dar um upgrade, né? Devagarzinho, né, pessoal? Devagarzinho. E a gente vai melhorando as coisas aos poucos, né? A gente vai falar de mudanças, de caminhos que a gente pode escolher na nossa vida, né? Caminhos, escolhas desses caminhos que geram mudanças, né? E vamos falar de censura, pessoal. Vamos falar de liberdade de expressão. Vamos falar sobre esse sistema que às vezes a gente é crucificado pelo sistema. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Bom, e é claro... Se está curtindo, manda aquela bicuda espartana no like aí, dê um arco no sininho, se inscreva, dá um smash de inscrição nesse canal aí, aquela porradona, né? E é isso aí, espartamos junto, falange, arru! Bom, pessoal, a parada é o seguinte, como vocês sabem aqui, meu canal, ele pega a mentalidade espartana e pega a cultura espartana e a gente tenta implementar algumas ideias de Esparta nos dias modernos. Então a gente vai falar de mudanças, de escolher caminhos, de transformação na nossa vida hoje. E vamos falar sobre sistema, sobre o nosso sistema no geral, né? O sistema que nos cerca aí. Então, pessoal, vamos falar sobre o sistema de Esparta, primeiramente. Pessoal, os espartanos não tinham liberdade para nada. Essa que é a grande verdade. Os espartanos eram escravos do próprio sistema. Eles eram praticamente crucificados pelo próprio sistema de Esparta. Pessoal, se você é um espartano, se você nasceu numa família espartana, na família de um esparciata, praticamente você virava um escravo daquele sistema. Você passava por um processo de lavagem cerebral no agogê, né? E você era obrigado a ser forte e você era obrigado a ser guerreiro. Você não podia escolher nada, nenhum outro tipo de caminho a não ser um guerreiro de Esparta, um filho forte que vai lutar. O Estado estava acima da pessoa humana, estava acima da individualidade, estava acima dos anseios pessoais, pessoal. Em Esparta a parada era grossa mesmo, o sistema era bruto, né? E os espartanos sofriam isso, pessoal. Um espartano que, por exemplo, ele queria seguir um outro caminho. Não, eu não quero ser guerreiro, eu quero ser músico, eu quero mexer com filosofia, eu quero mexer com artes, eu quero mexer com poesia. Era exilado de Esparta, né? Praticamente era expulso de Esparta, né? E era isso, os espartanos não admitiam isso, né? Não admitiam. Ou até, às vezes, você chegava até ser morto nos treinamentos, né? Por não aguentar, por querer outra coisa. Se não aguentava, pessoal, não virava guerreiro de Esparta, não ia para o batalhão, né? E os espartanos peneiravam isso aí de uma forma muito dura, né? Com seus guerreiros. Então, resumindo, os espartanos eram escravos do sistema, escravos das regras, escravos das leis de Licurgo, né? Que eram muito rígidas. Então, ou você era guerreiro, ou você era casca grossa, ou, meu amigo, já era. Você não tinha escolha. Os espartanos eram escravos, eles não tinham escolha, né? E isso é muito chato. A gente vê isso no livro Portões de Fogo, de Steven Pressfield, né? Que Alexandros era um espartano que queria mexer com música. E aí ele estava sempre aéreo ali nos treinamentos e tal. E ele queria estar mexendo com música, ele queria estar se especializando, gastando a energia de vida dele naquilo ali. Mas infelizmente ele não podia, ele tinha que, antes disso, ser um guerreiro, né? Todo espartano tinha aquele molde de guerreiro, tinha que ter essa força bruta do guerreiro. Pessoal, e trazendo para a vida moderna agora. Espartanos, na vida moderna, a gente pode escolher. A gente tem a liberdade de escolha, pessoal. Cada um é livre para escolher o próprio caminho. Apesar que às vezes a situação financeira não nos deixa muita escolha, né? Numa situação de desemprego, numa situação de crise, numa situação de inexperiência profissional, às vezes um jovem que está começando a carreira, ele vai ter que aceitar qualquer coisa, pessoal. Ele vai ter que aceitar qualquer cargo, entendeu? Ele vai ter que aceitar qualquer oportunidade ali que apareceu para ele. Às vezes não é o que ele realmente queria fazer, mas ele vai ter que aceitar aquilo ali, pelo menos no início da carreira dele, para depois sim ele trilhar o propósito dele, né? Para depois ele poder se estruturar com essa base financeira. Primeiro, pessoal, não tem jeito, meu canal é muito realista, é muito visceral nesse sentido. Primeiro, você tem que pagar suas contas e botar comida na geladeira, independente se você gosta do seu emprego ou não, entendeu? Essa que é a verdade visceral da vida, né? Quando a vida te joga situações assim, é isso que acontece. Primeiro você paga as contas e bota comida na geladeira. Depois você vai ver.
Então é isso, a maioria dos brasileiros, né, de classe baixa, classe média é isso, não tem muita opção, eu quero ser isso, não, pera aí, lógico que você vai atrás do seu sonho, mas paralelamente você tem que sobreviver. Então eu divido isso em dois caminhos, sobrevivência e realmente viver aquela vida que você quer. Sobrevivência é isso, é o básico, é você ter o básico ali para sustentar suas contas, para você poder viver, para ter aquele dinheirinho daquele emprego que você não gosta, para poder fazer seu curso superior, para dedicar a sua profissão. Enfim, no brasileiro a vida a gente tem que trabalhar em várias frentes, não dá para trabalhar numa frente só não. Você tem que trabalhar numa coisa que vai te dar um dinheirinho, que vai ao mesmo tempo você vai trabalhar em outra coisa que te dá mais satisfação, e você tem que fazer isso tudo paralelamente, pessoal. Essa que é a grande realidade dos muito brasileiro aí que não é filhinho de papai, né? Porque pro filhinho de papai é fácil. Pro filhinho de papai, não sei o que, você quer que pague a faculdade para você de medicina, pronto, você vai ficar só por conta de estudo e você vai ser um médico e pronto, né? Não vai precisar trabalhar, não vai precisar pagar as contas de casa, né? Muitas situações assim também de pessoas que estudam para concurso público, que só ficam o dia inteiro em casa podendo estudar para concurso público, não precisa trabalhar, né? Então, essa que é a grande realidade. Mas falando de caminhos, pessoal, a gente pode realmente na nossa vida, a gente tem vários caminhos na nossa vida para seguir. E o que acontece hoje, pessoal? O que acontece no caminho das pessoas hoje em dia? Todo caminho tem espinho, pessoal. Todo caminho tem dificuldade. E as pessoas não querem enfrentar as dificuldades desse caminho. As pessoas não querem encarar os desafios desse caminho. Muita gente começa a falar assim, eu vou trilhar a estrada A. Aí vem a primeira dificuldade, vem o primeiro espinho da estrada A, já quer mudar de estrada, já vai para a estrada B. Aí vai trilhando a B, vai na B, vai na B, de repente chega lá na frente, olha, chegou o espinho da estrada B, chegou o efeito colateral da estrada B, aí já muda para a estrada C, entendeu? E tem gente que fica perdido na vida e fica vagando na vida o tempo inteiro com esse tipo de situação, pessoal. Infelizmente isso acontece. A pessoa não acha o propósito dela, ela não se especializa em nada. E outra coisa, vou dar uma red pill aqui, Você que não sabe o que é Red Pill, vê meus vídeos antigos aí que eu tô falando sobre Red Pill, né? Tem Red Pill em várias coisas. Red Pill é falar a realidade das coisas, bruta, como é que elas são, e não da ideia que eles passam pra gente. O mercado passa uma ideia que a gente tem que saber várias coisas, pessoal. Que a gente tem que ser especialista num monte de coisa, que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber de direito, a gente tem que saber de leis. Não discordo disso não. A gente tem que ter um pouco de cultura e ter uma variedade cultural. Mas, pessoal, a gente tem que ser especialista numa coisa só. Isso foi uma enganação que o mercado fez com as pessoas. A pessoa fica querendo se capacitar em várias coisas e ela acaba que ela não faz nada direito. É igual a história do pato. O pato não voa, o pato não corre, o pato não nada, né? A pessoa tem que ser boa numa coisa. Numa ela tem que ser foda, tem que ser o pica das galáxias mesmo, né? E isso é a grande enganação que o mercado passa pra gente, que a gente tem que saber várias coisas e tal, e as pessoas acabam que não se especializam em nada, não viram autoridade de nada, né? Essa que é a grande verdade. Então, pessoal, quando você está na estrada, você tem que realmente encarar os desafios daquela estrada, pessoal. Vai chegar espinho e você tem que ser espartano, porra. Enfrenta a dificuldade. Cada caminho é uma cura. Cada caminho é um remédio para sua vida, para te levar para a glória da cura. Só que, como todo remédio, cada caminho tem um efeito colateral, pessoal. E as pessoas não querem suportar os efeitos colaterais das escolhas que fazem. Todo mundo só quer vida boa. Ninguém quer passar dificuldade. Ninguém quer arregaçar as mangas. Ninguém quer sofrer as dificuldades daquele caminho. E aí não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar mudando de caminho a vida toda e não vai chegar em lugar nenhum, pessoal. E por que eu também falei de mudança, pessoal? Nesse vídeo eu tô falando de mudança. Pessoal, as pessoas mudam com o passar dos anos, com o passar do tempo, elas mudam. Até que algumas não, né? Tem umas que tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Tem gente que infelizmente ainda é desse nível. Mas no geral, a maioria das pessoas evolui. As pessoas mudam, elas amadurecem, elas se desenvolvem, elas pegam novos conhecimentos, novas informações, pessoal. E as pessoas se transformam ao longo do tempo. Eu mesmo, né, quando eu fiz esse canal aqui, eu vim me transformando. Desde o início que eu comecei esse canal, lá em 2019, se eu não me engano, né, eu fui me transformando também como pessoa, né? Esse canal, eu já falei para muita gente aqui, esse canal para mim é uma terapia, é uma forma de eu estar expressando, de eu colocar valores naquilo que eu acredito, né? E de eu estar falando até para mim mesmo, né, como eu tenho que direcionar minha vida, como eu devo exercer as funções da minha vida, como eu devo ser um guerreiro na vida moderna, né? Porque às vezes tem muita gente que acha que eu passo uma imagem aqui de super-herói. Pessoal, eu sou humano, eu sou ser humano igual vocês. Eu tenho defeitos, eu erro, eu cometo vacilo, entendeu? Só que a gente tem que saber sofrer
as consequências dos BO, saber pedir desculpa, ter humildade e seguir em frente, guerreiros, né? Então eu não sou perfeito, eu não sou super-herói. Eu estou aqui também, muitos valores que eu passo aqui no meu canal Espartano da Vida Moderna, às vezes eu não consigo, tem dia que eu não consigo, tem dia que eu procrastino, pessoal. Eu sou humano, eu não sou uma máquina. É lógico que eu tento ser, quando eu estou no modo Esparta, eu tento ser uma máquina, né? Mas não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente tem uma boa noite de sono, não é todo dia que a gente, né, que nossa saúde está condiz ali com aquele combustível ali para a gente poder dar aquela máxima produtividade. Então, pessoal, isso é muito importante, mas a gente tentar ser o melhor, a gente já saber a nossa direção, para onde que a gente deve ir. Eu acho que isso aí já é o primeiro ponto, né? E você chegar lá ou não, faz parte, desafio a gente vai ter. Vai ter dia que a gente vai parar, vai ficar cansado, mas a gente continua, a gente não desiste. Espartano vai para frente, porra. Pessoal, e como toda mudança, a gente tem que se preocupar, o estoicismo fala muito sobre isso, que a gente tem que se preocupar com a gente. A gente não tem que se preocupar com a mudança do outro. E as pessoas, infelizmente, hoje em dia, querem viver a vida de outras pessoas. Ficam preocupadas com o que o outro está fazendo, como é que o outro pensa. Pessoal, preocupem com você. Se preocupe com você. Esquece a vida do outro. Se preocupe em ser você uma pessoa melhor, em você se desenvolver. É claro, pessoal, que a gente tem pessoas que a gente tem que conviver que, infelizmente, às vezes você não tem opção. Você tem que conviver com aquela pessoa ali. Às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa do trabalho e tal. Pessoal, mas não tem jeito, muda por você, faça por você. E fazendo por você, o todo lá fora muda. Você influencia o ambiente, com certeza, de onde que da sua energia flui, né? E isso a gente pode dar um exemplo também no casamento, pessoal. A gente pode dar um exemplo no casamento. Uma pessoa que é casada, uma pessoa casou, você tem um casal ali. Pessoal, 10 anos lá na frente, esse casal já não vai ser o mesmo. A mulher não vai ser a mesma, o homem não vai ser o mesmo, os anseios serão diferentes. As pessoas vão se transformando com o tempo, com as relações. E é muito importante as pessoas irem para o mesmo caminho, pela mesma direção, se transformar para melhor, buscar o progresso, pessoal. E tem gente que não evolui. E a gente tem que saber respeitar essas pessoas. Aqui fica um bom conselho. Nós temos que realmente saber que cada pessoa tem seu tempo para mudança. E a gente não pode impor para ela. A gente pode motivar, a gente pode influenciar positivamente, mas cada pessoa só parte de dentro para fora. Cada pessoa tem seu tempo de mudança, né? E isso a gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber tolerar, a gente tem que ter paciência, resiliência, né? E tem gente que realmente não vai mudar aí porque não quer mudar, né? Agora eu falo para vocês o seguinte: você está convivendo com pessoas que querem mudar, que querem progresso, que querem te levar para uma vida melhor, ou pessoas que te puxam para baixo, né? Que te leva, sabe, para caminhos de drogas, para caminho ilícito, né? Para coisas que não vão acrescentar nada na sua vida, para perda de tempo, para conversas fiadas, né? Para onde está indo o seu caminho? Quais são as pessoas que você convive? Para onde está indo sua energia? Para onde está indo sua direção, né? Porque a verdade é o seguinte, pessoal: a partir do momento que você está num nível de desenvolvimento, que você está buscando progresso na sua vida, e as pessoas que estão à sua volta não estão, você não é obrigado a conviver com elas. Sai fora, vai arrumar a sua tribo, vai achar fontes, vai achar pessoas melhores para você conviver, vai achar melhores pessoas para você, sabe, trocar experiências, para aprender, para agregar na sua vida, para você ser um ser humano melhor. Você não é obrigado a ficar convivendo com gente que não quer mudar, que não quer crescer, ou que está fazendo um esforço, mas que está demorando muito. Você não é obrigado a conviver com isso, pessoal. Mantenha a mesma vibe mental, mentalidade, mindset com pessoas que estão querendo progresso, que as pessoas que estão querendo as mesmas coisas que você. Não adianta, senão as pessoas vão acabar te puxando para baixo e você não tem que ficar esperando o outro, não. A vida é muito curta, pessoal. É lógico que a gente tem que dar o tempo para as pessoas, mas a gente também não tem que ficar esperando demais, não. A vida é muito curta, pessoal. Então, essa é uma boa lição que fica aqui hoje. E agora vamos entrar na pauta de liberdade de expressão, pessoal. Pessoal, os espartanos eles não podiam falar nada, principalmente no agogê, os meninos lá, os soldados, os treinamentos, eles tinham que respeitar a palavra sempre do mais velho. O mais velho, primeiro, para um espartano falar, o mais velho teria que comunicar, perguntar alguma coisa para ele primeiro, né? Para depois ele poder falar alguma coisa. Ele não tinha liberdade de expressão, ele não poderia manifestar suas vontades, ele não poderia questionar a cultura espartana, as regras de Licurgo, né? O código de Esparta, a forma que o treinamento estava sendo feito, às vezes até para melhorar, né? Ele tinha ele tinha que ter graduação para isso, ele tinha que ser um guerreiro, ele tinha que ser um mentor primeiro para querer mudar alguma coisa dentro de Esparta, né? Ele não tinha voz para nada. Pessoal, e a verdade é essa: os espartanos eram escravos do próprio sistema, e isso não é muito diferente.
algumas leis aqui no Brasil, agora a gente vai jogar para a vida moderna. Pessoal, algumas leis aqui querem castrar as pessoas. No Brasil, eu peço para vocês, fiquem muito atentos com os candidatos agora dessa eleição. Muitos vão te censurar, pessoal. Muitos estão querendo a censura. Muitos estão querendo impor regimes fortes em cima de você. Vamos pegar um exemplo aqui. Fique em casa. Fique em casa. Tudo bem, era uma situação de pandemia, o fique em casa, mas agora não vem mudar o papinho. Fique em casa se puder, não. Não tem dessa, não. Porque muita gente foi obrigado a ficar dentro de casa, muita gente perdeu o emprego, muita gente que trabalhava, ganhava o pão de cada dia, ficou sem nada para comer dentro de casa porque não podia sair de casa para trabalhar, senão a polícia pegava. Muita gente estava nadando na praia lá, prenderam o cara nadando na praia, né? Então assim, pessoal, isso é ditadura, pessoal. Isso vai contra a Constituição, isso vai contra a liberdade constitucional, pessoal. Então, a gente tem que ficar muito atento com os políticos agora, nessa eleição. Eu peço para vocês, fiquem de olho nessas ideologias aí que querem censurar as pessoas, que querem tirar a liberdade, pessoal. A liberdade das pessoas. Te exigir um comprovante de vacinação de uma coisa que ainda nem é comprovada, porque tá cheio de gente aí que tomou 4 doses aí da VAC aí, né? Tomou e mesmo assim ainda pegou Covid depois e morreu, né? Infelizmente isso aconteceu. Então assim, pessoal, a gente tem que realmente questionar o sistema que a gente está. Esse canal aqui para a gente pensar é um canal de reflexão e eu peço para vocês não sair aceitando qualquer coisa não, porque senão sua liberdade pode ser restrita depois, né? Depois você não vai poder realmente nem sair de casa. Depois você não pode nem sair de casa mais. Então vamos ficar atento aí, porque devagarzinho vem essas leis aí e tal que são inconstitucionais. Então são sistemas aí, são políticos que não deixam a gente falar. Querem censurar a internet, pessoal. Estão censurando já entraram com um projeto para censurar o YouTube. Estão fazendo isso. E tem candidato que defende isso. Você sabe, eu sei que você sabe. Tem candidato aí que quer censurar a internet, né? Que quer fazer o YouTube politicamente correto. Querem acabar com a liberdade de expressão que está na Constituição Federal, pessoal. É livre a manifestação da liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato aqui, ó. Não tem anonimato nenhum, tô dando a cara para bater aqui, ó. Não tem anonimato nenhum. É a liberdade de expressão. Respeita a minha liberdade de expressão, né? Tem um projeto novo, inclusive agora, PL 2347 da Câmara dos Deputados, que quer legalizar a profissão de influenciador digital, que quer legalizar, né? Censurar a profissão de youtuber. O youtuber, por exemplo, meu canal, por exemplo, vai ser o primeiro a acabar. Porque para falar de Esparta, né, uma coisa que eu gosto, né, de história, praticamente eu vou ter que ser um professor de história. Eu vou ter que ter currículo para falar sobre Esparta, né? Se eu quiser falar de curas medicinais, do chazinho da vovó que cura todo mundo, né, diferente de muito remédio que médico legalizado dá aí que não cura nada, que só deixa a pessoa pior, eu vou ter que ser médico. Então, pessoal, isso é censura, pessoal. Isso é você perder sua liberdade de expressão. Eu sei, eu admito, realmente tem muito fake news aí, mas cabe a você procurar, filtrar e pegar aquilo, absorver o que é melhor para você ou não. O fato é que se legalizar tudo politicamente correto aí, realmente nós vamos ficar castrados, só com uma informação assim, que é a informação nave soberana, e a gente sabe, quem é da Red Pill aí sabe na prática que essas informações, pessoal, infelizmente tem muita informação errada, que é politicamente correta. Né? Tem muita informação de órgãos aí importantes, de saúde, inclusive, né? Que a gente vê que na prática não funciona, está totalmente errada. Então, pessoal, vamos ficar de olho aberto a esse tipo de coisa. Eu peço para vocês, se puderem votar não contra essa lei de castrar os influenciadores digitais, castrar os youtubers, eu peço para vocês essa força nesse sentido aí. A gente merece ter liberdade de expressão. A gente merece, a gente não pode deixar a nossa liberdade ir embora, pessoal. A gente não pode ser escravo do sistema como os espartanos foram. É esse aí, esse é o recado pro vídeo de hoje aí. Excelente quarta-feira para vocês aí. Gostaram do conteúdo aí? Dá um curte aí, compartilha, se inscreva no canal. E é isso aí. Espartamos junto, porra. Arru!